Felipe, seja muito bem-vindo ao programa e as suas informações por aí. Tá em Bagé, tá no centro de Bagé ali, ó, os prédios históricos de Bagé, ele nem foi pra lá, tá aqui, ó. Conto com a contribuição dos amigos, eu tô aqui na Avenida Arequipa, cruzamento com a Rua Piura, Caje Piura, olha a curiosidade, Caje Piura, é uma referência à cidade de Piura, que é a cidade do Atlético Grau. O Munari já falou, né? O Atlético Grau não é aqui de Lima, essa cidade fica ao norte do Peru. E a Avenida Arequipa também faz referência à cidade e ao departamento de Arequipa, que é a cidade do Melgar. Os maldosos, como Cristiano Munari, dirão: ah, então esse é o cruzamento Mano Menezes. Sim, Mano Menezes era o técnico do Inter contra o Melgar e é o técnico do Grêmio contra o Atlético Grau. Então, este é o cruzamento de Arequipa com Piura. E preste atenção nos barulhos de buzina, de motor de carro. O trânsito aqui em Lima, no Peru, é caótico, meus amigos. Inclusive, antes de ontem, Jorge Fossati, que é o técnico do Universitário do Peru, se acidentou de carro aqui. Foi feia a coisa. Então, não se surpreendam se a gente flagrar algum acidente de carro enquanto entramos ao vivo com vocês para bater um papo e projetar esse confronto Atlético Grau e Grêmio. Eu queria que tu não fosse atropelado, entendeu? Já que o trânsito é caótico, eu tô vendo que não tem sinaleira ali, né? Cada um vai quando aparece. Quem acelera antes passa. Se tu puder passar ileso pelas esquinas... Olha aquela esquina ali, cara. Daqui a pouco vai vir um carro. Olha só, não tem sinaleira nenhuma, meu. Placa de pare, nada. Reclamando do trânsito de ali, olha lá, veio o cara. Daqui a pouco vem alguém daqui. O que esse loucura, meu. trânsito... Osório? Felipe... Osório? Felipe, tu tá em Osório, Felipe? Não tem sinaleira em Osório. O Grêmio chegou ontem. O Grêmio chegou ontem aqui no aeroporto de Lima e do aeroporto até o hotel onde ele está hospedado, no bairro de San Isidro, que é um bairro nobre aqui de Lima, dá cerca de 30, 20 minutos. Só que o trânsito, imagina, no final da tarde, início da noite, o trânsito era muito mais caótico. E aí, conversando com o pessoal do Grêmio, eles me contavam que esse trajeto levou mais de 40 minutos, mesmo com batedores da polícia, e que teve um momento que um motoqueiro ficou do lado do ônibus do Grêmio e batia na janela dizendo vai, vai, vai. Um motoqueiro, não era um policial. Só que aonde ele batia era a janela que estava o Mano Menezes, técnico do Grêmio. E o Mano olhava pro motoqueiro, olhava pras pessoas dentro do ônibus e dizia: olha, esse cara tá louco. E aí um policial teve que ali empurrar o motoqueiro, tipo, vai tu, motoqueiro, anda. Então, cara, é uma confusão o trânsito, a gente já experimentou, já tá uns 2 dias por aqui. Tô com saudades de Porto Alegre, nunca pensei que diria isso. Clima de guerra do Grêmio, estão tentando agredir o ônibus do Grêmio. Cara, mas ó, isso que eu chamo de bastidores, hein? Isso é bastidor, isso é clima de guerra. Caramba. A batalha de Lima. Qual é a presença do público do senhor Grau hoje no jogo? 7 pessoas. E esse motoqueiro vai É a estar pergunta lá. que eu quero devolver pra vocês. Eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Vocês têm certeza que esse jogo vai ser aqui em Lima? Esse jogo tá marcado, ele vai acontecer. O Grêmio tá aqui, mas, sei lá, por tem que descaso de responder? consciência. Eu saí tenho hoje pela certeza manhã, porque tá nós escrito temos em aqui GZH, eu li de manhã. Boa, Cezinha, boa. Inclusive, estou aqui, fui enviado para fazer a cobertura desse jogo. Mas eu saí hoje pela manhã aqui pela Avenida Arequipa, procurando um quiosco para comprar periódicos, comprar jornais, para saber o que os jornais peruanos estão falando sobre o jogo. Eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é o jornal Líbero. É o principal jornal de esportes do país, do Peru. A capa faz referência à derrota do Aliança Lima para o São Paulo. Esse jogo aconteceu ontem no mesmo estádio que o Grêmio vai jogar. Aliás, biribiri, eu fui pesquisar o que é a manchete do jornal. É uma palavra, uma expressão utilizada pelo técnico do Aliança Lima, o Nestor Gorosito, que foi criado no River Plate. Antes do Aliança Lima jogar contra o Boca Juniors do Munari, eliminar o Boca na Bombonera, perguntaram para ele: a Bombonera te intimida? A gente vai intimidar os jogadores? Ele disse: não, é puro biribiri. É como se fosse, é frufru, é frescura. É um estádio como qualquer outro. Por isso, biribiri na capa. O Aliança Lima ontem foi derrotado Felipe. pelo São Para Paulo. tudo, Felipe. Aqui em Lima. Para tudo, levanta esse jornal aí, pede pro cinegrafista. Esse jornal tá prevendo o futuro. Esse jornal está prevendo o futuro. Inter jogará a grande final. Inter jogará a grande final. Esse jornal está prevendo o futuro. O homem enlouqueceu. Traz esse jornal pra mim, tá aqui, ó. Inter jogará a final. Isso aqui, traz esse jornal. Esse jornal, esse programa é histórico, o jornal é histórico, ele está prevendo o futuro. Inter jogará a Alice, final. vem cá, Alice. Vem aqui, Alice, me ajuda.
Isso aqui tem que estar no Globo Que Esporte. fiasco, cara, que escândalo, as Olha pessoas aqui. não conseguem trabalhar Olha aqui aqui, nesse cara, lugar. Olha aqui, levanta aí, Temos Felipe. compromisso com a verdade, né? Alice, me ajuda aqui. Que Olha isso, aqui. gente? Isso aqui tem que estar no Globo Esporte, é um jornal que prevê o futuro. Fora, Inter aproxima jogará aí. a grande final. O homem tá É um enlouquecido. jornal- O homem tá- Inter jogará a grande É final. o Colorado, Cezinha, tu tá desesperado, Cezinha. Descobrimos um jornal que prevê o futuro. Outro futuro, eu tô desesperado mesmo por fazer parte desse circo e trabalhar com os dois. Que barbaridade isso. Ele conseguiu ler. Inclusive a gente deveria. Mas depois a gente fala sobre isso. Vai lá, Felipe. É. Felipe, explica a Desculpa manchete estragar a desse festa do jornal. Wagner Martins. Vamos lá. O Inter jogará a grande final, é a Inter de Milão. É a referência ao jogaço de ontem, né? Inter de Milão e Barcelona. Aliás, muitos torcedores do Barcelona aqui no Peru, impressionante. Conversava com algumas pessoas. Pra que time torce? Aliança Lima e Barcelona, Universitário e Barcelona. Muitos torcedores do Barcelona ficaram decepcionados. O Barcelona ontem foi eliminado pela Inter de Milão. E o título na capa faz referência à classificação da Inter de Milão, não do Inter aí de Porto Alegre, Wagner Martins. Desculpa te decepcionar. Mas o que eu quero dizer pra Colorado vocês não é que tem um dia de paz. esse aqui é um jornal de alegria. de esportes do Peru, ok? Então ele fala sobre Aliança Lima, sobre o Universitário, sobre o Sporting Cristal que joga hoje contra o Bolívar, fala sobre o Melgar, que foi derrotado pelo Lanús. E aí quando vai falar sobre Grêmio e Atlético Grau, essa é a referência. É uma fotinho na programação da TV, dizendo que tem o jogo, às 7h30, horário de Lima. E só. O Grêmio tá sem Não fala nada sobre o jogo, não tem prováveis escalações, não tem informações nem de Grêmio nem de Atlético Grau. Essa é a única referência ao jogo. Bom, achei que, erraram, né? É a obrigação de um jornalista tratar sobre os temas que estão acontecendo na cidade. Vou comprar outro jornal. Comprei. Jornal Expresso. Mais um jornal aqui de Lima. Esse é um jornal de notícias em geral, não só de esportes. A parte de trás fala sobre o noticiário esportivo. Mais uma referência à classificação da Inter de Milão para a final da Champions. E aí, na penúltima página, ou antepenúltima página, uma nota. Uma nota sobre Atlético Grau e Grêmio. Deixa eu tentar segurar aqui. Rafael Lenz é craque, vai captar a nota de Atlético Grau e Grêmio. E só. Essa é a única referência ao jogo. O que eu quero dizer com isso e mostrar pra vocês? Não é nada contra o Grêmio. É óbvio, o Grêmio é gigante, é campeão da América 3 vezes, vai jogar a Copa Sul-Americana. Isso mostra o tamanho e a importância do Atlético Grau pro noticiário esportivo do país, do Peru. Poucas pessoas sabem que esse jogo vai acontecer aqui em Lima. O próprio dono da banca do jornal, quando eu fui comprar o jornal, quando eu falei que era brasileiro, que era periodista, jornalista, ele me disse, São Paulo e Aliança Lima. E eu disse, não, Grêmio e Atlético Grau. E ele ficou me olhando, porque eles não sabem que esse jogo vai acontecer aqui no estádio do Aliança Lima, no Matute, Alejandro Villanueva. Então, o Atlético Grau, ele não é um time de Lima, ele é do norte do Peru, ele fica mais próximo do Equador do que da capital, Lima. Ainda assim, esse time escolheu jogar aqui na capital peruana as outras rodadas da Copa Sul-Americana e assim o fará contra o Grêmio. Aliás, a próxima rodada do Campeonato Peruano é contra o Aliança Lima e eles vão jogar aqui mesmo, na capital. É um time que recém ascendeu para a primeira divisão e que luta para se manter na elite do futebol peruano. Esse é o adversário do Grêmio, que inclusive, nas entrevistas da última rodada, o auxiliar técnico da equipe, o Horácio Melgarejo, ele fala com todas as palavras. A Copa Sul-Americana, pra gente, é um prêmio. Vai ser uma honra disputar esse torneio. Mas a nossa prioridade é o torneio local. Esse é o Atlético Grau, adversário do Grêmio nessa noite. Bom, então dá pra dizer, E fica César, claro, por exemplo, que até para essas equipes, a Copa Sul-Americana é um problema, né? Porque a Copa Sul-Americana ela passa a valer mesmo a partir da segunda fase, quando encontram-se adversários um pouco mais fortes. Então, é um jogo que grandes clubes visitam espaços que não tem condição, a ponto de um time ter que jogar num lugar que sequer sabem do jogo. Acho que isso é um reflexo um pouco também do regulamento da Sul-Americana, que não era assim, que nos últimos anos acabou definindo. Não é a primeira vez, teve um adversário que o Grêmio enfrentou
acho que em 2021, que o Grêmio fez 8-0 aqui, que era um adversário amador, né? Vocês lembram de um jogo que era um adversário, nem não lembro do nome. O Aragua, da Venezuela. Exatamente, era um adversário que não tinha nenhuma capacidade, o Grêmio fez um monte de gol aqui, lá e tal. Então, essa é uma realidade que a gente tem que viver, tem que passar, infelizmente tem que passar e é preciso sempre colocar, só tá passando por isso, porque fracassou no ano passado. Porque senão não teria passado. O Grêmio jogou com esse time aqui já, né? Sim, ganhou 2-0. O Grêmio ganhou 2-0, jogando muito pouco aqui, um jogo horroroso, caminhando em campo. Quase tomou um gol no fim do jogo ainda. Mas hoje eu acho que a realidade do Grêmio é um pouco diferente. É uma pena. Mas tem que passar por esse jogo e depois tem 2 jogos em Porto Alegre e tá tudo bem. Bom, Felipe, pra gente fechar, e já te agradecendo, algumas informações também sobre esse time do Grêmio que vai a campo. A gente já sabe que alguns titulares não viajaram com a delegação, mas que Grêmio é esse que deve entrar em campo hoje à noite? Pois é, a delegação do Grêmio chegou por aqui ontem, por volta das 9 horas da noite, e algumas ausências, né, que ficaram evidentes quando o Grêmio divulgou a lista de relacionados. Braithwaite, principal ausência, não veio com a delegação, preservação. O Dodi, volante do Grêmio, que vem sendo titular com o Mano Menezes, também outra preservação, levou uma pancada no tornozelo contra o Santos. Preservado, o foco está no jogo contra o Bragantino e posteriormente no jogo contra o Godoy Cruz, que vai selar a classificação ou de um ou de outro, encaminhar a classificação de um ou de outro, né? É um duelo direto pela liderança do grupo D da Copa Sul-Americana. Então o foco do Grêmio está lá adiante. Outras ausências, o Marlon não foi inscrito na competição, ele já disputou inclusive a fase de grupos pelo Cruzeiro, só pode ser inscrito pelo Grêmio caso o Grêmio avance a próxima fase, as oitavas de final. O Edenilson, com uma lesão muscular, também permaneceu em Porto Alegre. O Amuso voltou a treinar, recuperado de uma lesão na panturrilha, permaneceu em Porto Alegre. Então é um Grêmio um pouco modificado. O João Pedro também não foi trazido. E aí tem uma curiosidade, o João Pedro ele é o único do elenco do Grêmio que está pendurado por cartões amarelos. Ou seja, se ele viesse, jogasse e recebesse o cartão amarelo contra o Atlético Grau, não enfrentaria o Godoy Cruz. Eu até fiz um questionamento para saber se era por isso que o João Pedro estava preservado. Me disseram que não, que é uma questão muito semelhante ao do Braithwaite e do Dodi. Aquele exame de secar, né, do sangue na pontinha do dedo, indicou que ele tinha um desgaste muscular e por isso permaneceu aí no Rio Grande do Sul. Mas enfim, é um Grêmio bastante diferente e até por conta da fragilidade do adversário, do ambiente que o Grêmio vai encontrar. Não vai ter torcedores do Atlético Grau, ou se terá, serão muito poucos torcedores do Atlético Grau hoje à noite. Talvez, inclusive, o Grêmio tenha a maior parte da torcida presente no estádio. Diante dessas circunstâncias, o técnico Mano Menezes vai fazer experimentações, como, por exemplo, o jovem Alisson. Vai iniciar a partida, muito provavelmente, como titular, pela primeira vez. Vai ser experimentado naquela vaga pelo lado direito do campo, onde joga o Edenilson, e o Mano elogiou que o Alisson é um jogador mais agudo que o Edenilson, então ali ele deve começar. E outras situações também devem ser desenhadas, esboçadas pelo técnico Mano Menezes. As novidades na delegação: Thiago Beltrame, goleiro, vai ser o terceiro goleiro, né? Volpe, Grando e Thiago Beltrame são os goleiros por aqui. Bernardo Zorteia é a cara nova da delegação, pela primeira vez relacionado com o elenco profissional, um jovem volante, 19 anos, é do time sub-20, foi chamado para compor o banco, até mesmo pelas ausências do Dodi, do Edenilson e do Vilhaçante, que também está lesionado. São essas as caras novas. O Jardiel, mais uma vez chamado para compor o banco, centroavante também do time sub-20. Quem sabe no segundo tempo pode aparecer no decorrer da partida, mas é um jogo para isso, para observações, experimentações e, claro, para o Grêmio vencer. Aproveitar a fragilidade do Atlético Grau, conquistar 3 pontos e colar no Godoy Cruz, que ontem venceu o Sportivo Luquenho por 1-0, jogando em Luque, no Paraguai. O saldo de gols dos argentinos é superior ao do Grêmio, 2 gols de diferença. Então quem sabe o Grêmio pode vencer o Atlético Grau aqui e até fazer um saldo, né? Para conseguir ultrapassar o Godoy Cruz e aí depois na Arena, terça-feira que vem, com a força da torcida gremista em casa, poder bater a equipe argentina. Felipe, muito obrigada pelas suas informações, obrigada pela participação conosco, bom trabalho por aí. O Felipe volta também na nossa programação para trazer mais informações dessa preparação gremista.